Shalom, Shabbat Shalom. O tema da mensagem é podando e cultivando vidas. Podando e cultivando vidas. Vamos orar? Senhor nosso Pai, no nome de Yeshua HaMashiach, apresento diante do Senhor as nossas vidas. Fala conosco, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor deseja ministrar. Dê-nos ouvidos para te ouvir. Me dê, Senhor, as palavras corretas. Tudo aquilo que está aqui registrado e também aquilo que eu não registrei. Que o Senhor possa falar, Pai. A palavra direcionada para cada um de nós neste dia, neste momento. Nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos Te conhecer mais, saber a forma do Senhor trabalhar e operar nas nossas vidas. No nome de Yeshua. Ter o entendimento, Pai, do trabalho que o Senhor faz em cada um de nós, todos os dias, e de que o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor. Ministra as nossas vidas, muda os nossos destinos, mais uma vez. No nome de Yeshua HaMashiach, que assim seja. Tema da mensagem, podando e cultivando vidas. Em Shavuot, o Eterno entregou a Torá no Monte Sinai e posteriormente derramou a Ruach HaKodesh em Jerusalém. Além disto, a festa também é marcada pela apresentação de ofertas ligadas à colheita dos primeiros frutos e também de grãos. Devarim capítulo 16, versículo 9 a 12, contem 7 semanas a partir da época em que vocês começarem a colheita do cereal. Celebrem então a festa das semanas ao Senhor, ao seu Deus, e tragam uma oferta voluntária conforme as bênçãos recebidas do Senhor, do seu Deus. Então é uma festa muito ligada à atividade agrícola na terra de Israel. E todos nós temos de ter a gratidão pela provisão que nós temos recebido da terra, porque o Senhor tem enviado as chuvas, o Senhor tem nos dado meios para podermos produzir alimentos. Ele é a nossa provisão. Nós nunca podemos nos enganar a respeito disso, meus irmãos. De onde vem a nossa provisão e quem tem cuidado de nós? Quem tem cuidado de nós? Em um mundo com tanta tecnologia, onde muitas pessoas nos seus trabalhos ficam na frente de um computador, a gente corre o risco, nós somos tentados a pensar que a nossa provisão vem de um trabalho que muitas vezes a gente não entende que o alimento é tirado da terra. Nós não entendemos e nós não podemos nos esquecer de que é o Senhor que tem provido as nossas vidas, em todas as áreas. Ele é a nossa provisão. Como vemos, Shavuot, muito marcado pela agricultura na terra de Israel. E tanto Hashem como Yeshua, que tudo que fazia, tudo que fez, é segundo a vontade do Pai. Eles nos retratam, falam sobre quem nós somos, por meio de árvores, por meio de jardins, por meio do campo. O Eterno sempre usou a palavra das árvores, ele sempre usou alegorias por meio de árvores, campos, jardins, plantas, para mostrar quem nós somos. E conhecendo, entendendo um pouco disto, nós vamos conseguir as soluções para as nossas lutas, respostas para a nossa convivência, instrução para o nosso ministério. Eu quero ler com os irmãos um texto em Yohanan, capítulo 15, versículo 1 a 6, que é quando Yeshua diz que ele é a videira verdadeira. Yohanan, capítulo 15, versículo 1 a 6. E que o Senhor possa falar, ministrar aos nossos corações. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. O Eterno é um grande agricultor, meus irmãos. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Então Yeshua deixou claro para nós aqui que é possível permanecer nele por um tempo sem dar frutos. É possível estar nele por um período sem dar frutos. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. Todo que dá fruto é podado. Então, se você der fruto, você precisa de poda. Você precisa ser diminuído. Para quê? Ele vai dizer, vocês já estão limpos, ou seja, Yeshua estava falando com os discípulos, ele falou, vocês são podados o tempo todo. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim
e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Ou seja, então, nós temos uma diferença entre as pessoas que são podadas e as pessoas que são cortadas. Todo aquele que dá fruto, se você é uma pessoa frutífera, saiba que você vai ser podado. Saiba que você vai ser podada. Nós somos os ramos da videira e graças à seiva da videira verdadeira, nós que recebemos de Yeshua, nós produzimos frutos. E também nós somos os trabalhadores dessa seara. Da mesma forma que nós somos podados, nós também somos usados para podarmos uns aos outros. Somos cuidados e cuidamos uns dos outros. Eu quero ler mais um texto com os irmãos em Lucas capítulo 10, versículo 1 e 2. Depois disso o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita, ou algumas versões da seara, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita, ou mande trabalhadores para a sua seara. O Eterno deseja nos ministrar hoje sobre como nós devemos agir trabalhando nesta seara, participando desta videira maravilhosa. Hoje o Senhor quer falar sobre a nossa unidade, sobre o crescimento, porque nós não podemos fazer nada sozinhos, sobre podar e sobre cultivar vidas. Nós fomos chamados para isso. O adversário, ele não quer pessoas que se colocam na posição de serem podadas. O adversário, ele quer pessoas que não gostam de ser podadas, que não querem crescer, não querem amadurecer e não querem ser diminuídas, não querem ser reparadas em suas vidas. O adversário quer árvores que só ocupam espaço e não amadurecem. E o Senhor, nós que participamos desta videira, nós não permaneceremos nela se nós não amadurecermos. Nós precisamos dos cuidados do Senhor. Em Lucas capítulo 13, versículo 6, vá um pouco para frente na sua Bíblia. Lucas 13, versículo 6 a 9. Então contou esta parábola: um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Queridos, hoje o Senhor nos chama para preferirmos a poda. É melhor ser podado do que ser cortado. Vamos entender um pouco mais sobre a poda. A parte da poda é tudo aquilo que removemos das vidas que está em excesso, ou que está doente, como uma folhagem que precisa ser removida porque sofreu algum dano, seja por calor, seja por doenças, e a planta vai lutar para manter aquilo lá vivo, e aquilo precisa ser podado para que a planta volte a crescer. Como Yeshua nos disse, a poda é feita por meio da palavra, por meio de um confronto em amor e em verdade que o Eterno nos faz. De tempos em tempos, todos nós precisamos passar por esse tipo de limpeza. Galhos quebrados, folhas secas, crescimento disforme, todos nós precisamos ter isto removido das nossas vidas. A poda, ela estimula novos brotos. Quando uma pessoa quer viver o novo do Senhor na vida dela, ela não vai viver isso sem ser podada. A única forma de você viver algo novo do Senhor na sua vida é se o Eterno, usando outra vida geralmente, falar com você, te podar
remover da sua vida aquilo que está sugando as suas forças, aquilo que está te colocando na direção errada. E aí algo novo vai brotar em você. É a única forma de nós vivermos novidade de vida, é por meio de podas. É quando nós recebemos uma palavra de confronto, de exortação, que remove das nossas vidas aquilo que nos impede de crescer. Assim como nós fazemos em um jardim, muitas vezes nós cortamos as plantas para que elas cresçam. E muitas vezes o Eterno faz isso conosco. Ele poda as nossas vidas, ele diminui as nossas vidas para nos ver crescer. Então, se você não gosta de ser confrontado, se você não gosta de ser podado, você não vai crescer. E Yeshua deixou isso muito claro, que todo aquele que produz fruto não é deixado da mesma forma. O Eterno poda todo que produz fruto. Todo que produz fruto vai ser podado. Então, se você está sendo podado, fique feliz, provavelmente você está produzindo frutos. E o Eterno quer te ver crescer mais. Se você quer viver novidade de vida, somente por meio da poda. Pessoas que estão paradas, improdutivas, provavelmente não são podadas há muito tempo. Provavelmente estão rejeitando a palavra do Senhor há muito tempo. Quantas vezes nós vemos pessoas vivendo na mesma situação sempre da mesma forma. E quando você vai corrigir essa pessoa, ela não aceita a correção e ela não vai crescer por causa disso. Se eu não aceitar a correção do Senhor na minha vida, eu não vou crescer. Eu preciso ser podado para crescer. A poda gera equilíbrio. Uma das coisas que fazem também em jardinagem é quando uma planta começa a crescer numa direção. E porque ela está crescendo sempre naquela direção, ela vai pesar. E as raízes delas vão ser expostas. Nós tínhamos um mamoeiro, onde nós moramos, e a primeira vez que eu vi ele estava penso para um lado e a raiz dele estava completamente exposta na época. Passou um tempo, quando caiu uma chuva, e nós passamos naquele lugar de novo, ele tinha caído, irmãos. Ele tinha caído. A única forma, muitas vezes, do Eterno corrigir a sua vida, para que você não caia, é você ser podado. Então nós temos muita resistência, às vezes, a recebermos essas podas, estes reparos nas nossas vidas, porque ninguém quer ter a sensação de que está sendo diminuído. Muitas vezes nós não queremos ser corrigidos o tempo todo, mas essa é a única forma de nós produzirmos frutos, irmãos. É a única forma de nós não cairmos. Outro benefício da poda é que, removendo até mesmo algo que nós olhamos e fala, isso aqui está bonito, deixa assim, uma flor, nós podemos salvar a planta inteira. Ocorre muito em jardinagem que algumas plantas, ao produzirem flores, elas gastam muita energia naquilo. E se aquela flor não for removida com o tempo, ela vai sugar toda a energia daquela planta e a planta não vai produzir mais nada. Então é necessário que seja removida aquela flor. E nas nossas vidas existem situações onde nós olhamos e falamos, isso aqui está bom, isso aqui está bonito, eu não quero que remova. E o Eterno muitas vezes vai querer remover para que você volte a produzir novos frutos. Nós precisamos desta remoção das nossas vidas para produzirmos novos frutos. A única forma de nós vivermos novidade de vida no Senhor é por meio dessas podas. Nós podemos imaginar que estes reparos são como placas nas nossas vidas, que nós colocamos uns para os outros. Nós colocamos pare, proibido, não ultrapasse, curva à esquerda, pista sinuosa, dê preferência. Sinais que nós colocamos uns para os outros, ó, se você for por esse caminho, vai dar problema. Não faça isso, vamos ponderar mais. Atenção. São como placas que nós colocamos uns nas vidas dos outros, para que o crescimento se dê na direção correta.
limites de velocidade. São alertas, avisos, ministrações que evitam acidentes. Evitam acidentes. As placas que o Senhor coloca na sua vida é para evitar que você se acidente, meu irmão, minha irmã. Agradeça ao Senhor por isso. Eu acredito particularmente que a poda para algumas pessoas é mais natural. Chega, fala, organiza, coloca as coisas nos seus devidos lugares. Mas por mais que a poda gere crescimento, sozinha ela não é suficiente para o desenvolvimento completo das vidas. E eu quero tratar sobre o cultivo. Ainda que cultivo envolva também podar, eu vou separar o cultivo de poda para nós entendermos melhor. Cuidar dessa seara não se trata só de podar. Desenvolver vidas envolve também adubar a terra, lançar a semente e regá-la de tempo em tempo. Para muitas pessoas, este processo de cultivo é um pouco mais complexo de efetuar, porque diferente da poda, ele é diário e demanda muita resiliência para ter esperança de que aquelas plantas vão crescer. Cultivar envolve a disciplina frequente de confiança no Senhor, pois as vidas não atingem a maturidade de um dia para o outro. E não fazem isto apenas porque nós estamos as cultivando, mas porque o Eterno, a quem não vemos, está dando crescimento. Então essa parte do cultivo, para muitas pessoas, ela é mais difícil. Porque nós não vemos o crescimento das vidas de um dia para o outro. Você não rega a sua planta num dia e no outro dia ela já está dando fruto. Ela já está aparecendo flores. É um cuidado diário. Para quem plantou, teve a experiência de plantar pela primeira vez, como eu ficava ansioso para colher os frutos e o negócio nunca dava fruto. E todo dia que eu ia regar, eu olhava para ver se tinha nascido alguma coisa, todos os dias. Para pessoas que têm experiência com o cultivo, elas já sabem, elas vão lá, rega, nem olha se está dando, elas já sabem que vai demorar algumas semanas, se for uma árvore, anos, para colher os primeiros frutos. Então, enquanto a poda é algo mais imediato, você contrata alguém, você chama alguém, ou você mesmo faz. Você começa toda aquela obra no seu jardim, no seu terreno, e a pessoa vai lá e poda tudo, e você vê os resultados do trabalho imediatamente. Você fala, olha só, tudo foi aparado, tudo foi cortado, as coisas estão nos seus devidos lugares. Eu já estou vendo os frutos do meu trabalho. Agora, o cultivo ele é diferente disso. Porque você prepara a terra, você lança a semente e você rega e fica orando para nascer. E passam dias, meses e anos para que você comece a ver os primeiros frutos. 1 Coríntios capítulo 3, Charles Chalier trata sobre isso. 1 Coríntios 3, versículo 6 a 9. Eu plantei e Apolo regou, mas o Senhor é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente o Eterno que efetua o crescimento. Então vai além dos seus cuidados com as vidas, é o Eterno que dá o crescimento. Então para nós é muito mais complexo plantar uma semente e esperar ela crescer. Para nós é muito mais complexo cuidar de uma árvore e esperar ela dar frutos, irmãos. Nós desanimamos. Nós preferimos pegar uma muda, uma árvore que já está pronta e plantar a estaca dela para produzir frutos logo, mas muitas vezes o Senhor vai mandar você produzir desde a semente. Desde a semente. Se tornar uma pequena muda e você vai cuidando, e anos vão passando sem que você veja os frutos ainda. Enquanto o Eterno dá o crescimento. Para nós é muito mais complexo este esperar no Senhor. O que planta e rega, continuando a leitura, tem um só propósito. A cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. Você é um cooperador deste campo. Vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Então Charles Chalier deixou claro que quem cultiva não recebe louvor. Quando as árvores produzem os frutos,
Nós temos de dar louvor ao Eterno, porque foi Ele que deu o crescimento. Nós apenas auxiliamos nesta seara. De modo que também temos de ter a cautela de não pensar que é por nossa causa que as coisas estão acontecendo. Nós somos cooperadores desta seara. Nem sempre as plantas vão precisar de poda. Às vezes elas só precisam de mais umidade nas suas raízes, ou menos. Ou adubação, mais sol, menos sol. A quantidade de alimento, de exposição que damos às vidas podem ajudá-las ou podem prejudicá-las. Cultivar vidas é muito dinâmico. Cada pessoa é única. É única. O respeito e a gentileza é um exercício diário que nós temos que ter com todos. Porque aquilo que vai fazer mal para uma plantinha, para outra não vai fazer. Aquilo que vai dar crescimento para o outro não vai ser da mesma forma para o outro. É muito dinâmico nós cuidarmos uns dos outros. E nós temos de ter a atenção, porque são as árvores que o Senhor plantou aqui. Os ramos da videira. Que nós temos que cuidar. Quem cultiva é tentado em ver as pessoas crescerem e se desenvolverem com rapidez, mas não é assim. Todos têm um tempo para dar frutos. Todos nós. Muitas vezes as plantas são atacadas por fungos e aí você vai precisar contra-atacar com fungicida. Às vezes não é fungo, é ácaro. Onde tem ácaro não adianta atacar fungicida. Às vezes são pragas, são insetos, às vezes ervas daninhas, pestes. Tudo é muito dinâmico. E o Senhor nos tem dado as ferramentas para sermos bem-sucedidos nesta seara. Nós precisamos estar atentos e não desanimarmos. O crescimento não é imediato. Crescimento não é imediato. A Bíblia fala sobre 9 qualidades provindas do Espírito. E elas são chamadas de frutos. Frutos. Ou seja, eles precisam ser produzidos, eles têm um tempo de amadurecimento e só depois são colhidos. Não são de um dia para o outro. É pelo constante exercício que eles amadurecem. São frutos do Espírito. A fruta não nasce num dia, naquele mesmo dia você colhe e come. Se você fizer isso, você vai comer uma fruta amarga, amarrando na boca. Nós não podemos exigir uns dos outros que os frutos sejam produzidos de um dia para o outro. São frutos. Leva tempo. Leva tempo. Para nós produzirmos esses frutos é um exercício constante de rega. Todos os dias. Algumas plantas vão precisar ser regadas 2 vezes ao dia, outras nem tanto. Outras 1 vez por semana. Depende. Tudo vai depender. E o crescimento é diário, até que produza o fruto. E tem frutos que você não pode colher antes, senão eles não maduram. Você tem que deixar ele na árvore até que ele esteja pronto para ser colhido. Outros você pode colher antes, a pessoa pode viver o processo já com o fruto colhido, porque ele vai amadurecer mesmo que tenha saído da árvore. Alguns não. Nós precisamos olhar para todos, uns para os outros, e respeitar o tempo do amadurecimento de cada um. Porque o cultivo, ele não é algo que você faz para amanhã. O homem, como o homem não ora mais para chover, o homem não respeita o tempo de descanso da terra. Imagina quantos de nós, no tempo onde as pessoas vivendo em Israel, respeitaríamos o ano de Shemitah. Se nós queremos tudo para ontem. E o homem, porque não dá descanso à terra, a terra não produz mais como antes. Então o homem usa uma série de químicas para poder produzir as coisas o quanto antes. Para poder produzir para ontem. E o Senhor não trabalha assim conosco. Com Ele é no tempo dele. Ele nunca está atrasado. O Eterno nunca está atrasado. Mas Ele também nunca se adianta. O Eterno tem um tempo certo. Nós
é que precisamos tirar o atraso ou precisamos parar de nos adiantar. Respeita o tempo do seu amadurecimento. Quando nós entendermos isso, nós vamos parar de nos cobrar. Por que eu ainda sou assim? Por que essas coisas ainda estão dentro de mim? Você está amadurecendo. Tira esse peso das suas costas. Tira o peso das suas costas. Algumas árvores frutíferas, como quando plantadas desde a semente, podem levar uns 20 anos para produzir frutos, como a jabuticabeira. Agora, no caso de uma tamareira, ela só alcança a maturidade para dar frutos consumíveis depois de cerca de 90, 100 anos, irmãos. E Abraão plantava tamareiras. Era um símbolo da promessa dele, de que talvez ele não comeria daqueles frutos, daquela árvore que ele plantou, mas as gerações seguintes comeriam. Ele não estava fazendo para ele só, ele estava fazendo para as gerações seguintes. Muitas vezes o nosso trabalho vai ficar para os próximos. Nós precisamos confiar no Senhor. No tempo dele, a colheita será feita. No tempo dele. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Frutos. São frutos, irmãos. Pelo constante exercício e perseverança, nós vamos amadurecê-los. Lucas capítulo 8, versículo 15. Quando Yeshua falou sobre os 4 campos, sobre o campo que produz, ele disse o seguinte: mas as sementes que caíram em boa terra são os que com um coração bom e generoso ouvem a palavra, retêm dão fruto com perseverança. Vamos ler de novo. As sementes que caíram em boa terra são os que com o coração bom e generoso ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Sem perseverança, não daremos frutos. É diário, todos os dias, exercitando, colocando em prática a palavra. Por isso que eu acredito que a poda é mais simples. Nós vemos ela pronta assim que nós terminamos o processo, mas o cultivo é lento e demanda perseverança. Existem árvores que produzem frutos em épocas diferentes, com prazos diferentes, que amadurecem em tempos diferentes. E nós somos assim, árvores diferentes, pessoas diferentes, que têm um tempo de amadurecimento diferente. Mas todos nós somos convocados a amadurecer. Porque todo aquele que estando na videira não produz fruto, é cortado. E todo aquele que estando na videira produz fruto, é podado. O Senhor trabalha assim nas nossas vidas. Não desista do cultivo. Nós somos levantados nesta terra para sermos aqueles que permanecem na posição, como cooperadores desta seara, durante todo o processo de crescimento. Regar alguém todos os dias e mal perceber o crescimento, sem desanimar. Por isso que Yeshua dedicava a maior parte do seu tempo ensinando, explicando, cuidando, porque podar os seguidores, as pessoas que o colocavam à prova, era algo mais rápido. Agora fazer o povo entender o que ele estava falando e colocar em prática aquilo que ele estava ensinando, era muito mais demorado. O Eterno sempre fez os dois conosco e espera o mesmo de nós. Ele poda e cultiva o seu povo por meio do seu Filho. Em Salmos Tehillim, capítulo 126, versículo 5 e versículo 6, está escrito assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cânticos de alegria, trazendo os seus feixes. É a promessa do Senhor para nós. É a promessa do Senhor para nós. Então,
A Ruach HaKodesh nos convida hoje a não desanimarmos. Quando nós não estamos vendo os frutos na vida uns dos outros, ou na própria vida, no tempo que nós imaginávamos que eles iam dar, nós temos todo um planejamento que nós fazemos, essa pessoa aqui vai dar fruto em tal época, aquele ali vai ficar pronto em tal época, e às vezes não é assim, às vezes é antes, e às vezes é depois. Se nós não tivermos perseverança uns com os outros, nós não vamos ver, irmãos, o Senhor fazer uma grande obra nas nossas vidas, porque tudo tem um tempo para que ocorra amadurecimento. O seu amadurecimento não é da noite para o dia. Ele tem um tempo. Demanda um cultivo diário. Muitas vezes nós vamos lançar a palavra, a gente prepara o terreno, prepara tudo, lança a palavra e rega. E depois, meu irmão, minha irmã, é oração. Senhor, dá crescimento. Faz crescer, Senhor. Dá crescimento. Nós não podemos lançar a semente e falar do dia para o outro vai crescer. Nem sempre é assim. O Eterno pode fazer isso, Ele pode. Ele pode todas as coisas. Mas geralmente demanda tempo. Como que foi com você? Como que é conosco? Eu sempre tenho de fazer o exercício de olhar para a minha própria vida. Eu tenho amadurecido de um dia para o outro. Faça o exercício com a sua própria vida. Eu amadureço de um dia para o outro. Se nós fizermos isso com as nossas próprias vidas, nós vamos olhar para os irmãos e falar, também não vai ser assim com ele. Não vai amadurecer também de um dia para o outro. Não desista do cultivo de vidas. Eu gostaria de voltar para a história das placas. Enquanto a poda seria os alertas, o pare, conversão, pista sinuosa, limite de velocidade, os avisos de perigo e orientação, o cultivo nós poderíamos colocar como aquela pessoa na rua que te dá informação no caminho. Quando você não sabe chegar no destino, sendo que você está muito longe de chegar, está cansado, nunca andou por aquele lugar e seu celular está sem bateria. A pessoa que cultiva, as placas são as podas. Não faça isso, faça aquilo, olha, não vá até ali, senão vai dar naquele lugar. O cultivo é aquela pessoa que você para na rua e fala assim, você me ajuda a chegar em tal lugar? Essa aí é a que cultiva. E você não tem celular, não tem nada. Você só tem aquela pessoa. E aquela pessoa vai te orientar, vai falar por onde seguir, vai te dar os lugares, as referências, as placas que você deve olhar. Olha, vai ter uma placa assim, vai estar escrito isso. Aonde você tem que entrar, quantos quilômetros aproximadamente seguir, se for uma pessoa bem informada. Mas geralmente nós temos de parar de novo depois para pedir novas informações, porque a gente não decora tudo. Eu sou assim. Eu peço informação e eu faço metade daquela informação e paro de novo para perguntar, para ver se eu estou no caminho certo, para ver se eu estou na direção certa. E aí, no caso de uma cidade grande como São Paulo, onde uma curva errada te coloca em uma viela com fama de assalto, uma distração te faz estourar o pneu do carro. Isso aconteceu comigo uma vez. Num buraco na via. Cada poucos metros nós temos cruzamentos com 2, 3 opções de entrada. As orientações então se tornam cada vez mais necessárias. Você tem que ir parando e perguntando, como é que chega ali? Como que eu faço para chegar em tal lugar? E às vezes muitas vezes me perguntaram como chega no destino. Eu falei, eu sou daqui, mas eu não faço a mínima ideia de onde é esse lugar. As estradas estão cheias de placas de limite, de velocidade, todas as orientações, as placas de destino. Mas sem uma orientação de alguém, não importa quantas placas tem, você não consegue chegar no lugar, se você não sabe onde é. Quantos passaram pela situação de em rodovia, você tem lá as placas indicando as cidades, os lugares que você está passando, e você quer chegar em um lugar, mas você não sabe, mesmo com aquele monte de placa, você não consegue chegar se você não conhece antes quais regiões você vai passar. E o cultivo é como aquela pessoa que você para e pergunta para ela, como que eu faço para chegar em tal lugar? E aí a pessoa vai ter que ter a paciência, a comunicação certa. Às vezes a pessoa sabe chegar no lugar, mas ela te comunica tudo errado. Ela vai te passar, ela se confunde toda. O cultivo demanda muita paciência para explicar para a pessoa, vai até ali, vira em tal lugar, vai ter uma placa ali, segue aquele lugar, depois vira de novo
E aí você vai chegar no seu destino. E aí você anda um pouco para frente e tem que parar de novo. Ó, tô em tal lugar, quero chegar em tal lugar. A pessoa vai lá e você vai fazer assim, assim e assim. Cultivar vidas é isso, irmãos. É você sentar com as pessoas e falar, ó, para você chegar no destino, você vai ter que fazer assim, ir para tal lugar. Cuidado que ali é cheio de buraco. Cuidado, não entre em tal rua, ali é perigoso. É melhor você fazer um caminho maior. Vai por um caminho maior, porque aquele outro caminho é mais curto, mas é perigoso. Ó, tá tarde, não é melhor você parar o carro e descansar antes, você não vai conseguir chegar no caminho. Cultivar vidas é isso. É ajudar pessoas a chegarem em seu destino. A poda é mais fácil, é só colocar as placas, ó, aqui o limite de velocidade é tanto. Não encosta ali, ali é proibido. O que você está fazendo não vai te levar no lugar certo, pare. Olha, dê preferência, deixe os outros passarem primeiro, olhe para os dois lados. Agora o cultivar é orientar as pessoas. De modo que elas entendam. Porque uma coisa é o que nós falamos, outra coisa é que as pessoas entendem. Quantas vezes você já teve a experiência de falar uma coisa, pensando que as pessoas te entenderam, mas de repente elas entenderam outra coisa completamente diferente do que você falou? Quantas vezes nós passamos por isso? A comunicação é desafiadora para todos nós. Para quem é comunicador, desde sempre, para quem não é. Todos já passaram por situações. Até para dar informação, você dá informação. A primeira direita você vira e você fica olhando o carro, ele passou a primeira direita. Você acabou de falar e você fala, pronto, se perdeu. Você acabou de dar a orientação. E cultivar vidas demanda essa resiliência nossa. Eu não falei para você virar à direita. Eu pensei que era outra direita, mas eu não falei outra. Mas cultivar vidas é isso. Todos os dias você tem que ir lá com a sua água e regar aquela vida. E regar. E você não vê ela crescendo porque caiu a água em cima dela. Você só vai ver ela crescendo porque o Senhor dá o crescimento. No tempo certo. Não importa quão bem sinalizada seja a rodovia. Parece que nunca existem placas suficientes para nos fazer chegar no destino se nós não tivermos uma orientação. Alguém que nos informe como chegar lá. E também se não tiver placa nenhuma, a pessoa não tem nem referência para te dar. Se for tudo igual, como que ela vai falar? Olha, quando chegar em tal lugar, qual lugar? É tudo igual. Você precisa de pessoas na sua vida que te podem. Que te coloquem limites. Todos nós. Se tem uma coisa que nos impede de crescer, meus irmãos, é quando nós não temos pessoas que nos colocam limites. Que chegam em nós e falam, o que você está fazendo é muito bom, mas é melhor você reparar isso aqui, está errado. Lá na frente vai dar problema. Se você continuar crescendo nessa direção, você vai tombar. Todos nós podemos passar pelo problema dos radicais. Quando você cresce tanto para um lado, que aquilo começa a ficar pesado e vai te derrubar. Se você não tiver uma pessoa que te poda, que fala, ó, é melhor você se endireitar, você está crescendo para um lado só. Você tá descompensado o peso, você precisa colocar suas energias do outro lado também. Então vamos podar esse aqui que está muito grande para que aquele lá cresça também. Se você não tem essas pessoas na sua vida, se você expulsou da sua volta todos aqueles que te podam, você não vai crescer. Porque você não gosta de ser podado. E todo aquele que não poda não produz fruto, e quem não produz fruto é cortado. É melhor ser podado do que ser cortado, meu irmão. É melhor. Nós fomos chamados para investir no crescimento uns dos outros. Se nos concentramos em podar apenas, as mudas nunca vão crescer. E se apenas cultivarmos, elas vão crescer por um tempo e depois parar, porque todo crescimento demanda poda. Para nós fecharmos. Todo ramo que dá fruto, para que dê mais fruto, precisa destes cuidados. O cultivo, ele vem de nós, é verdade. Agora o crescimento vem do Senhor. Não é nossa responsabilidade, após o cultivo diário que nós fazemos, não é nossa responsabilidade que as pessoas cresçam. O Senhor tomou essa responsabilidade para Ele. Ele tomou para Ele isso.
Então nós nos frustramos principalmente com as pessoas que estão muito próximas de nós, quando nós não as vemos crescer, mas essa frustração você não deveria tê-la, porque é uma responsabilidade do Senhor. Não se frustre com o Senhor. Não coloque a sua tristeza no Senhor, não essa. A responsabilidade do crescimento é dele. Ele tomou para ele essa responsabilidade. Ele faz crescer. É ele que faz crescer. Nós não somos donos da seara, nós trabalhamos nela. E somos cooperadores. Eu mesmo não sou o dono da seara, eu sou só um trabalhador dela. E é o Senhor que vai dar o crescimento. Então eu não posso reclamar por eterno. Por que você não está fazendo as pessoas crescerem? Por que o Senhor da seara não dá crescimento? Porque Ele sabe o que Ele faz. Como Ele faz. Eu sou só um cooperador desta obra. Não é nossa responsabilidade, é dele. Quem dá o crescimento é o Senhor. Não podemos focar nos terrenos que não produzem. Imagina você ouvindo a parábola dos 4 terrenos. Depois que Yeshua contou, e você do lado dele falando: Senhor, por que aquele terreno pedregoso não produz? Eu estou muito triste com ele. Nós não podemos fazer isso, nós temos de olhar para o terreno que produziu. É Ele que vai dar o crescimento. Senhor, por que aquele terreno cheio de espinho não produz? Nós não podemos olhar para isso. Senhor, por que o terreno que é produtivo está demorando tanto? Nós não podemos olhar para isso. Por que aquele terreno, quando eu lanço semente, vem um pássaro e come? Nós não podemos olhar para isso. Os nossos olhos têm de estar no Senhor que vai dar o crescimento, no tempo certo, no modo certo. Nós somos cooperadores. Você coopera com alguém desta seara. E nós temos uma promessa. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia do Mashiach, Yeshua. Isso é uma promessa para nós. É uma promessa para nós de que o grande agricultor vai fazer as pessoas darem fruto, de que elas vão crescer. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Então, realizando tudo o que o Eterno ordena, o próximo passo é descansar, porque não somos nós que damos o crescimento. O próximo passo, depois do cultivo, depois das podas, das limpezas, de deixar tudo prontinho, é esperar no Senhor, porque é Ele que dá o crescimento. Nós somos chamados para cultivar vidas. Não desanime. O Senhor sabe por que Ele nos compara a um campo, a uma árvore. Porque conosco tudo tem um processo. Nós vivemos processos nas nossas vidas. Tudo tem um processo que você passa e às vezes precisa passar para o seu amadurecimento. E nós temos, como aqueles que auxiliam nesta seara, é esperar no Senhor. E Ele vai dar o crescimento no ritmo certo, no tempo certo. No nome de Yeshua HaMashiach. Que assim seja. Próximo Shabat nós não teremos uma única paraxá. Nassô, faça. E paraxá diz, nos relata, além das responsabilidades delineadas anteriormente para a família de Levi, Coate, também delineia as tarefas de outras famílias, das outras 2 famílias de Levi, Gershon e Merari. E é feito um censo dos levitas com a idade para servir no Mishkan. A Torá descreve as leis do Nazir, uma pessoa que aceitou voluntariamente adotar um estado especial de santidade em um prazo mínimo de 30 dias. De acordo com a instrução do povo de Israel, abstendo-se de comer ou beber qualquer derivado de uva, cortar o cabelo e de se contaminar através do contato com algum corpo morto. E eu convoco todos a fazerem esta leitura, que o Eterno possa falar com cada um de vocês poderosamente. No nome de Yeshua, vamos orar? Senhor nosso Pai, no nome de Yeshua HaMashiach, coloco diante do Senhor as nossas vidas. Te dou graças pela Tua palavra. Te dou graça pelas Tuas instruções. Senhor, nos ajude a
colocarmos em prática tudo que o Senhor tem apresentado a nós. E com a tua ruach, nós cresceremos e veremos os nossos irmãos crescerem. Pai, nós tomamos posse da tua palavra, tomamos posse da tua promessa de que o Senhor concluirá a boa obra que o Senhor iniciou em nós até a volta do Mashiach. Guia-nos nos teus caminhos, nos deixe nos desviar, nem para a direita nem para a esquerda, do que o Senhor tem para nós fazermos e seguirmos no caminho estreito que conduz à vida eterna. No nome de Yeshua Mashiach, que assim seja.